A ideia é um bate-papo sobre a questão da terceirização, que não é uma aula de terceirização, mas eu peço licença para vocês, que antes de abordar um tema que eu quero falar, que para mim é um dos temas centrais dessa questão, nós temos que ver um pouquinho do que se trata a terceirização, não é a aula, logicamente, mas para poder contextualizar aonde eu vou querer chegar. Todo mundo sabe que a terceirização, na verdade, não nasceu no direito, nasceu na ciência da administração de empresas. E a ideia da terceirização não é uma ideia de todo o mal. Logicamente, toda empresa, quando ela é instituída, ela tem um objeto social, tem uma finalidade para a qual se presta. Então, para que aquele administrador possa focar todos os seus esforços, otimizar a sua atividade fim, o seu objeto social, ele parte por uma descentralização de parcela da sua atividade empresarial, que seriam aquelas atividades secundárias, complementares, buscando na iniciativa privada empresas que tenham know-how específico, que tenham como atividade fim a atividade meio complementar da empresa tomadora. Essa é a ideia da terceirização. Em termos de diploma normativo, nós temos lá a origem no Decreto-Lei 200 de 67, quando promoveu a descentralização da Administração Pública Federal, que no artigo 10, parágrafo 7º, diz lá claramente que para a Administração Pública Federal possa focar os seus esforços no planejamento, na supervisão, na coordenação, poderá contratar perante a iniciativa privada, terceirizar as atividades meramente executivas, ok? E outras leis começaram a aparecer no âmbito do setor público. Começou a aparecer leis autorizando terceirização em conservação e limpeza, a questão de elevadores e outras coisas mais. No setor privado, tivemos a Lei 6.019 de 74, tratando do trabalho temporário, a Lei dos Vigilantes 7.102 de 83, e a CLT, nós temos ali uma modalidade de subcontratação de mão de obra, que é o artigo 455 da CLT, que fala da empreitada e da subempreitada. Jurisprudência do TST, a primeira foi a súmula 256, que vedava a contratação por empresa interposta, ressalvando apenas o trabalho temporário e os vigilantes, a Lei 7.102 de 83. Essa súmula 256, ela data de 1986, ela é anterior à Constituição de 88. Mas qual era o problema dessa súmula 256? Ela restringia em muito a terceirização, mais inclusive do que a própria lei, que no setor público já autorizava a conservação e limpeza e outras atividades que poderiam ser terceirizadas pela administração pública. E depois, com a Constituição de 88, vindo a exigência do concurso público, o que a súmula 256 falava que, salvo essas hipóteses, a contratação por empresa interposta geraria vínculo direto com o tomador. Não poderia, a partir da Constituição de 88, ter esse vínculo com a administração pública, por ausência do concurso público. Então, em 93, veio a súmula 331 para revisar a súmula 256. Tá? E aí eu vou parar por aqui, senão daqui a pouco a aula é de terceirização. Mas o contexto qual é? Veio a súmula 331, aquelas modificações todas, e o TST, precisando, logicamente, uniformizar o entendimento dos tribunais trabalhistas, cumprindo com essa sua função uniformizadora, definiu a regra que todos nós conhecemos como regra vedação da terceirização em atividade fim, ressalvando o trabalho temporário, item 1 da súmula 331, e possibilidade de terceirização em atividade de meio, item 3 da súmula 331, salvo se restar comprovada a pessoalidade e a subordinação direta entre o trabalhador terceirizado e o respectivo tomador de serviços. Tivemos vários projetos de lei, alguns chegaram a emperrar, procurando normatizar a terceirização, e sabemos, e como membro do Ministério Público do Trabalho, nós tivemos, logicamente, sempre uma posição firme no que tange ao combate às fraudes na terceirização, dentro dos contornos da súmula 331. Sabemos muito bem que a terceirização, da forma como é empregada, constitui uma forte modalidade de precarização das relações de trabalho. A cada 5 acidentes fatais, 4 são com trabalhadores terceirizados, que mostra por si só a precarização que infelizmente se dá nesse contexto de terceirização. Bem,
Recentemente, que eu falo recentemente, em 2017, nós tivemos a Lei 13.429, que, na verdade, modificou a redação da Lei 6.019 de 74, que sempre regulamentou apenas o trabalho temporário. E o trabalho temporário, para alguns autores, seria uma modalidade de terceirização provisória. Por quê? Porque seria uma contratação por empresa, teríamos uma relação trilateral, né? Teríamos o trabalhador temporário que se vincula através de um contrato especial com uma empresa de trabalho temporário e será alocado numa empresa tomadora naquelas duas hipóteses que houve uma alteração, necessidade transitória de substituição de pessoal regular permanente ou para atender demanda complementar, havendo sempre o quê? Necessidade transitória. E a terceirização também haveria essa mesma triangularização, entre o trabalhador terceirizado, a empresa prestadora de serviços e a contratante. Então passou a regular na Lei 6.019 de 74 não só o trabalho temporário, como também essa relação de terceirização, chamando de empresa prestadora de serviços a empresa terceirizada e chamando de empresa contratante, o que sempre foi considerado uma empresa tomadora e continua sendo uma empresa tomadora. Não sei se vocês lembram, quando com o advento dessa lei 13.429, começou-se a alardear que agora estaria liberada a terceirização. Eu me lembro que eu estava num evento em Cabo Frio, quando foi anunciada a lei, e chegou ao meu ouvido que poderia, a partir de então, terceirizar a atividade fim. Aí eu me lembro que um colega me ligou, estava saindo da palestra, Fábio, eu estou olhando ali a Lei 6.019/74, não estou vendo nenhuma autorização para terceirizar a atividade fim. Por quê? Muita gente confundiu, porque na Lei 6.019/74, que foi modificada pela Lei 13.429, não entramos na reforma ainda, ela colocou o que já era óbvio, a possibilidade no trabalho temporário de contratar independentemente de ser atividade fim ou atividade meio. E por que isso? E aí eu já discordo, com todo respeito, daqueles que entendem que o trabalho temporário é uma modalidade de terceirização provisória. Para mim, está bem claro a diferença entre terceirização e trabalho temporário. Muito embora tenhamos em ambos uma relação jurídica trilateral, e com isso se assemelham, na verdade, e aí com a reforma trabalhista isso tem que ficar bem claro, o objeto da contratação no trabalho temporário é a mão de obra. É uma modalidade de intermediação de mão de obra que é excepcionalmente admitida pelo direito em razão da necessidade transitória devidamente especificadas no artigo 2º da mesma lei. Então você contrata a mão de obra daquele ou daqueles trabalhadores contratados. Na terceirização, você contrata os serviços, independentemente de quem seria o trabalhador. Isso é muito importante nós termos em mente entre a diferença em trabalho temporário e terceirização. Por quê? Porque com o advento da reforma trabalhista, com a Lei 13.467 de 2017, não há mais dúvida. Em 3 dispositivos da Lei 6.019 de 74, cuja redação foi novamente alterada, está claro lá a possibilidade de terceirizar a atividade principal ou atividade fim da empresa contratante. Tanto que a Procuradoria-Geral da República, ainda sob a égide da Lei 13.429, ajuizou uma ADIM para que fosse atribuída uma interpretação conforme a Constituição em relação àqueles dispositivos que, segundo alguns, estariam autorizando terceirização em atividade fim, o que não era verdade. Com a reforma trabalhista, que agora está clara a possibilidade, houve um aditamento, a ADIM, para declarar a inconstitucionalidade daqueles 3 dispositivos que agora autorizam expressamente a terceirização na atividade principal da empresa. Tivemos agora, recentemente, o julgamento com repercussão, recurso extraordinário, ADPF, voto maioria 7-4, em que se fixou tese no sentido de ser lícita
terceirização e vai mais, e outras formas de divisão do trabalho em pessoas jurídicas distintas, declarando inconstitucionais aqueles itens 1, 3 da súmula 331 do TST. E esse é o momento que nós estamos vivenciando. Ou seja, temos uma lei, agora a Lei 6.019 de 74, que teve a sua redação modificada tanto pela Lei 13.429, tanto quanto a Lei 13.467. E temos um entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal de que é constitucional a terceirização, inclusive em atividade de fim. E deixa ainda aberto outras formas de divisão do trabalho. Qual é a minha preocupação hoje? Bem, como eu vou compatibilizar, porque, pelo que eu saiba, a CLT nos artigos 2º, 3º e 9º encontram-se em vigor. Não foram revogados. Então, toda vez que eu tiver uma pessoa física prestando serviços a um tomador, com pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e principalmente mediante subordinação jurídica, eu tenho uma relação jurídica de emprego. Eu tenho empregado e empregador. E tem o artigo 9º que diz que é nulo de pleno direito todos os atos praticados em descumprimento das normas de proteção do trabalho, inclusive, logicamente, aos artigos 2º e 3º da CLT, que tratam dos elementos estruturantes de uma relação jurídica de emprego. Ok? Então, como eu vou adequar? Porque qual é o problema, gente, de autorizar terceirização em atividade de fim? Eu pego, nas palestras que estou falando sobre isso, eu até pego um exemplo muito comum. Um posto de gasolina. Posto de gasolina, todo mundo abastece seu carro. Vamos supor, com base nesse entendimento, eu não faça restrições e permita que o frentista do posto de gasolina seja terceirizado. Será muito difícil um empregado, eu não vou falar impossível, que no direito sempre tem 1 ou 2 exemplos, né, pontuais, umas exceções, não vou ficar aqui elucubrando com exceções, vamos chamar como regra. Em razão da própria natureza da atividade, principalmente por ser concernente ao próprio objeto social daquela empresa, não haverá um trabalho subordinado ao representante ou aos prepostos daquela empresa contratante ou tomadora. E aí eu estaria, se eu não colocar freio, restrições, autorizando e liberando a intermediação de mão de obra, colocando em xeque os conceitos de empregado, de empregador e principalmente de subordinação jurídica. Nós teríamos que elaborar uma nova concepção de subordinação jurídica, a despeito de toda a doutrina já existente, bem como começar de repente a falar que empregador é aquele que assina a carteira, né? Sem falar em outros aspectos dessa lei que os colegas vão falar, a questão da responsabilidade subsidiária e solidária em alguns casos, a questão da isonomia, né, entre trabalhador terceirizado e empregado, a questão do enquadramento sindical, que muito polêmico, e a questão da terceirização na administração pública, principalmente à luz do princípio do concurso público. São os temas que os colegas têm ampla liberdade para voltar no que eu falei, não voltar, mas são as temáticas que a gente dividiu. São temáticas hoje que nós não estamos querendo apresentar soluções, mas trazer a ideia a debate, fazer questionamentos. Mas o Ministério Público do Trabalho já tem um norte em relação ao que eu estou falando. Para que nós possamos adequar embora o Ministério Público deixe claro, sempre entendeu que é inconstitucional a terceirização de atividade de fim, mas o Supremo diz que é constitucional, não se discute mais isso. Então, se é constitucional, eu vou ter que buscar o conceito de terceirização, que é a contratação de serviços, e não igualar a um trabalho temporário, que é uma intermediação lícita de mão de obra, que ela é legitimada em razão da sua excepcionalidade, que a lei exige naqueles 2 casos, existe contrato solene, existe uma série de coisas para a empresa tem que ser registrada no Ministério do Trabalho como empresa de trabalho temporário. Então, em razão disso, para suprir essas necessidades transitórias, se admitiu excepcionalmente, marco mais uma vez, a contratação direta da mão de obra. E aí, nesse caso, eu tenho uma intermediação de mão de obra, mas a terceirização nunca se prestou a isso. Estou falando no campo teórico.
no prático nós sabemos o que acontece na terceirização. Tem muita pessoalidade, troca a empresa e continua o trabalhador, tem subordinação. Estou no campo do dever ser, né? Do que acontece, infelizmente, nós sabemos muito bem. E, infelizmente, um dos maiores fraudadores da terceirização está dentro da própria administração pública, né? A União Federal é uma das maiores terceirizadoras. E aí tem outras questões, princípios constitucionais que devem pautar a administração pública, a questão do concurso público, entre outras coisas mais. Então, quais são esses requisitos que nós, do Ministério Público do Trabalho, e eu pessoalmente também concordo, estamos nos focando? Primeiro, o artigo 4º da Lei 6.019 de 74 deixa claro que não é qualquer empresa prestadora de serviços que pode praticar a terceirização, mas aquela que tem a capacidade econômica compatível com a execução daquele contrato. Para evitar muito também a questão da pejotização, né? Que nós sabemos que a pejotização é uma fraude, a falsa constituição de pessoas jurídicas, mas que na realidade o trabalhador presta serviço de forma pessoal, subordinada, não eventual. Então, para o Ministério Público, primeiro, com base no artigo 4º da Lei 6.019 de 74, essa empresa prestadora de serviços, logicamente, tem que ter uma capacidade econômica compatível com a execução dos serviços por elas contratados. É a primeira coisa. Segundo, deve haver como objeto da contratação os serviços e não a mão de obra, o trabalhador. Ou seja, esqueçamos hoje aquela preocupação, é atividade fim ou é atividade meio? Até porque, em alguns casos, sempre foi polêmico, em algumas situações, saber se era atividade fim ou atividade meio. Nós temos que voltar lá à origem, independentemente da atividade. Aquele trabalhador terceirizado presta serviços de forma pessoal, não eventual, subordinada e onerosa a quem? A empresa prestadora de serviços? Ok. Não. A contratante, a tomadora. Aí não há como se fugir dos artigos 2º, 3º e 9º da CLT. E o vínculo se dará diretamente com a contratante. Ah, Fábio, mas não é a mesma coisa? Você não, está na hora, não é a mesma coisa. Ela deixa claro que, em tese, a terceirização, gente, veio para ser lícita, veio para ser regular, naqueles casos de contratação de serviços. Houve, e há ainda muito desvirtuamento. Então, já que liberou, senão, nós teremos o quê? Empresas sem empregados, possibilidade. E não vou entrar nem no tema do professor Rosildo, que a lei permite, inclusive, que empresas com empregados e terceirizados fazendo a mesma coisa tendo direitos diferentes. O que não sei o que é mais absurdo, uma empresa sem empregados ou uma empresa com empregados, um terceirizado ou não, e outro efetivo, e com um regime jurídico totalmente o quê? Diferenciado. Se nós não adotarmos esses parâmetros, primeiro, capacidade econômica, para evitar o que acontece muito comum na administração pública, né? Contrata quem tem o menor preço na licitação, joga lá para baixo, não tem idoneidade econômica, financeira, some, aí vem a discussão da responsabilidade subsidiária do ente público, que também é outro tema que será abordado aqui. Então, a capacidade econômica da empresa prestadora de serviços, que seja compatível, isso está na lei, no artigo 4º, compatível com a execução, independente da atividade, se é fim ou meio da empresa contratante, nós teremos que verificar o que nós sempre verificamos para pedir o reconhecimento de um vínculo de emprego. A quem de fato aquele empregado é subordinado. Se for a empresa prestadora de serviços, ok, estamos diante de uma legítima terceirização e com seus efeitos, entre outros a responsabilidade subsidiária, tirando a questão do ente público, aqueles requisitos, pelo inadimplemento das verbas trabalhistas. Agora, se esse empregado terceirizado estiver prestando serviços de forma pessoal, subordinado à contratante ou tomadora, embora seja um trabalhador terceirizado formalmente registrado por uma empresa prestadora de serviços,
logicamente, não há como fugir, não houve. Meu medo é daqui a pouco o Supremo Tribunal Federal atribuir uma interpretação conforme a Constituição dessa e começar a falar que nesses casos não tem o empregador continua sendo a empresa prestadora de serviço. Então, aí eu falo com toda humildade a vocês. Sou professor de Direito do Trabalho, não sei mais definir empregado e empregador. Não sei. Os colegas talvez saibam, até pelo tempo. Na verdade, daqui, eu e a Aline somos os mais novos. O resto já tem... Aline? Pô, eu era pequenininho, via professor Marcelo, via professor Marcos. Rosildo, então? Rosildo! Eu era estagiário, o Rosildo já era professor da... Marcelo Segal foi meu professor, verdade ou mentira? Ah lá, ele até fala. Marcos, deixa eu te deixar quieto aí, cabelo branco te denuncia. Então, e se Bertinha estivesse aqui, ele não pôde estar, mas se estivesse aqui, eu ia falar a mesma coisa. Eu era pequenininho, eu falava, quando eu crescer, eu quero ser igual a ele. Mas, se não, realmente, eu estou falando isso, porque, de fato, não é, a gente fala, é uma defesa apaixonada. Não, eu vou ter dificuldade. Porque o sistema não fecha. Eu tenho que atribuir, logicamente, eu não posso me valer apenas de uma interpretação meramente gramatical ou literal. Os métodos de interpretação são feitos de forma conjunta. Eu tenho que interpretar o dispositivo, primeiro, dentro do sistema no qual está inserido. Uma interpretação sistemática e buscar a finalidade da norma, teleológica, finalística. Então, não há como me desvincular dos artigos 2º e 3º da CLT, e o 9º, logicamente. Porque senão eu quebro totalmente a estrutura do direito do trabalho. Acaba o direito do trabalho. E eu não tenho dúvida que a ideia é essa. Agora, como se um ramo, eu falo isso e aproveito, claro, sempre respeitando os ministros do Supremo Tribunal Federal, agora, a tese eu tenho que bater de frente. Hoje se fala de que essa função tutelar do direito do trabalho, ela é retrógrada, o trabalhador não é um coitadinho, essa função paternalista do Estado. Gente, vamos discutir o direito do trabalho? Vamos discutir se o vínculo de emprego é a melhor forma de proteção social? Vamos debater, trazer todos os setores interessados. De repente podemos criar uma outra modalidade de contrato que atenda a todos. Ok, mas dentro do sistema que nós temos, não tem como compatibilizar isso, a não ser fazendo esse tipo de interpretação. Ontem eu estava participando de um debate no Instituto dos Advogados Brasileiros sobre os 6 anos da Lei 12.690 de 2012, a Lei de Cooperativas de Trabalho. E eu aproveitei e li a oportunidade. Qual é o nosso medo também? Oba, liberou a terceirização. Aquela, lembra? Cooperativas de trabalho fraudulentas. E aí, graças a Deus, quem estava debatendo comigo, todo mundo era dentro do mesmo viés. Mas a questão do cooperado, então, ainda tem uma outra questão. A cooperativa de trabalho, na verdade, lá o artigo 90 da Lei 5764 de 71, que é a Lei de Política Nacional do Cooperativismo, eu até falei lá, olha, o Ministério Público do Trabalho não é contra a cooperativa, até porque se cabe ao Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público em geral, a defesa da ordem jurídica, e a Constituição da República, no artigo 174, parágrafo 2º, incentiva o cooperativismo e todas as outras formas de associativismo, como nós do Ministério Público poderíamos ser contra o sistema cooperativo ou cooperativista. Nós temos que atacar, são as chamadas fraudoperativas, cooperativas fraudulentas. O artigo 90 da Lei 5764 de 71 já falava o óbvio, que as cooperativas de trabalho, na verdade, não há vínculo de emprego entre a cooperativa e o cooperado. Depois do artigo 442, parágrafo único, veio e botou lá claramente que não há vínculo de emprego entre o cooperado e a cooperativa, nem entre o cooperado e o tomador de serviços. Sim, claro, diante de uma legítima cooperativa. E a Lei 12.690 de 2012 tem alguns defeitos, tem algumas críticas, mas pelo menos deixou claro o que é uma cooperativa de trabalho. Primeiro, uma sociedade de pessoas, trabalhadores. Uma série de princípios que regem o cooperativismo, a dupla qualidade, retribuição diferenciada, entre outros mais, adesão voluntária.
A ideia, até o presidente da organização lá das cooperativas falou, muita gente desconhece que muitos produtos de nome realmente desconhecia, são cooperativas. Aí citou o Açúcar União, citou a Aurora, linguiça de embutidos, tal. E eu falei, pois é, na verdade, pegando o gancho, do Açúcar União, a União não faz só açúcar, faz a força, Então, a ideia da cooperativa é os trabalhadores se unirem para melhorar a condição de trabalho e de vida. E claro, se há uma sociedade, há uma total incompatibilidade com o trabalho subordinado, seja com a cooperativa, seja com o tomador. É isso o conceito de cooperativa de trabalho, a autonomia da prestação de serviços. Deixa isso claro, porque para não... liberou a terceirização, vamos voltar àquelas cooperativas fraudulentas. Porque a legítima cooperativa, dentro desse contexto de reforma trabalhista, até um sistema interessante, uma legítima cooperativa. Com o crescimento do desemprego que estamos, do subemprego. Sem falar que hoje, na verdade, no meu tempo, você não tinha emprego, você era desempregado. Agora não, você é desalentado ou desempregado. Desalentado é quem desistiu. Aí o cara desiste, procurar emprego, vai fazer o quê? Aí então tira da base da estatística os desalentados, aqueles que não procuram mais emprego. E só deixa aqueles que estão procurando e não estão conseguindo, para diminuir, logicamente, o percentual. Então, dentro de um sistema desse, uma legítima cooperativa, até válida, os cooperados se unirem, não tem intermediação da empresa, não vem a ideia de lucro, as sobras, os próprios cooperados dividem ou investem na própria cooperativa ou em serviços aos próprios cooperados dos seus familiares, será bem-vindo, mas será bem-vinda a legítima cooperativa. E tenho certeza que não só o Ministério do Trabalho, Justiça do Trabalho, o Ministério do Trabalho estará atento, logicamente, a essas fraudes. Que eu aproveitei essa palestra para deixar claro, sejam bem-vindos, mas não para ser mais um elemento ou fator de intermediação de mão de obra. Porque eu digo mais uma vez, se nós não tivermos esse tipo de interpretação, que inclusive está de acordo com orientações da CONAFRET, do Ministério Público do Trabalho, os enunciados da ANAMATRA e também do CONAMAT também seguem essa mesma linha. E aí não tem nada a ver de política, ideologia, é salvar o direito do trabalho. E salvar, não porque como alguns querem que eu estou agarrado a CLT, eu amo, não. Primeiro, a CLT não é de 43, ela nasceu em 43, mas vem sofrendo modificações ao longo desse tempo todo. Eu sou a favor de nós termos um verdadeiro código do trabalho, não uma mera consolidação. Mas, na verdade, quando eu falo salvar o direito do trabalho, é salvar a sua essência, os seus conceitos estruturantes. Porque eu digo mais uma vez, parece que é pecado hoje você cumprir uma função tutelar, como se o direito do trabalho fosse o único direito que cumprisse essa função. Ninguém fala do Código de Defesa do Consumidor, Então, também o consumidor não é coitadinho. No direito de família, tem uma função tutelar e outros ramos. Então, rapidamente, que eu sei que eu já esgotei bastante o tempo, era o que eu tinha para falar em termos de abertura. Eu acho fundamental não levarmos o caos, agora acabou, pode terceirizar à vontade. Não é assim, nós temos que compatibilizar com os artigos 2º, 3º e 9º. E por quê? Porque está na lei, na CLT, que não foi revogada, e não tem nenhuma vírgula ressalvado o trabalhador terceirizado, não há. E, logicamente, com a própria lei 6.019/74, que agora deixa claro a necessidade da capacidade econômica da empresa prestadora de serviços que seja compatível com a execução do objeto de prestação de serviços contratados. Tá bom, gente? Muito obrigado.